autoridades que aqui se encontram, incluindo os professores, os representantes da defesa e os representantes da acusação, eu desejo uma boa noite. E em nome dos representantes da acusação, eu afirmo que temos a honra de estarmos aqui. É com satisfação que fazemos parte deste momento este em que iremos mostrar que a moral é algo de extrema importância, um bem supremo, e que qualquer um de nós, como representantes da sociedade que somos, deve preservar. A nossa sociedade, caro auditório, já está cansada de tanta impunidade em nosso país. E sabemos que esta impunidade é uma das maiores causas da criminalidade no Brasil, uma vez que os pequenos delitos não são punidos. Ao contrário disso, são abrandados, ferindo a moral da nossa sociedade. Já os crimes hediondos, em sua grande maioria, ficam impunes, graças às brechas da lei e aos que se utilizam das mesmas para beneficiar os criminosos. Toda e qualquer violação da lei, desde os delitos mais leves aos mais graves, devem ser punidos, sejam com penas de caráter punitivo, pedagógico ou até mesmo com prestação de serviços à sociedade, para que não reine o sentimento de impunidade. Nessa noite, iremos tratar o caso ocorrido em 30 de setembro, onde uma faxineira foi acusada do furto de um bombom de chocolate. Esta senhora, por saber que o ato praticado por ela foi reprovável, ela não autorizou a divulgação do seu nome. Portanto, a gente tem apenas as iniciais. RS, de 32 anos. A acusada, ela era funcionária contratada para os serviços gerais dentro do prédio da Corregedoria da Polícia Federal. Então, nessa função, ela gozava de inteira confiança e estava autorizada a vir para a sala do corregedor, Agostinho Cascata, onde se guardava documentos de suma importância e processos em andamento que ali eram analisados por ele. Aproveitando-se da ausência do corregedor e da confiança que era depositada na mesma, a acusada subtraiu um bombom que estava dentro de uma caixa de chocolate em cima da mesa do corregedor e o comeu, violando a intimidade do mesmo e rompendo assim a confiança que lhe foi dada. Ao ser interrogada pelo ato, ela diz que não sabe por que comeu o bombom e reconhece que não foi um ato correto e que se envergonha pelo ato, pois é mãe de 4 filhos e não gostaria que os filhos repetissem a atitude. E que mesmo reconhecendo que o seu ato foi ilícito, ela não reconhece a importância das punições dos pequenos delitos. E, portanto, os valores morais, o infrator, ele fere a dignidade, os valores morais e sai ileso quando devem ser penalizados, mesmo com penas pequenas, mas devem ser punidos. Portanto, requeremos a condenação da senhora de iniciais ERS por infringir o artigo 155, parágrafo 4, inciso 2 do Código Penal, que é subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel, como agravante do inciso 2, que é o abuso de confiança ou mediante fraude escalada ou destreza. Caros jurados e todos aqui presentes, não estamos aqui para ferir a dignidade desta senhora, e sim em busca da justiça, para que isso sirva de exemplo e para que assim possamos viver em uma sociedade mais digna. Boa noite, senhoras e senhores.
é a máxima atenção sempre. E agora eu descobri que eu não tenho mais 20 minutos que é disponível, só tenho 10. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu espero que vocês entendam. Compreendem, ok? Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas ultimamente nós estamos mais críticos, né? Mais exigentes. Alguns falam, os humoristas aqui gostam de utilizar esse termo politicamente correto, o que é até bom, porque ultimamente temos visto bastante o politicamente incorreto. Eu estava ouvindo outro dia o professor e filósofo Mário Sérgio Portela na rádio CBN, e ele disse o seguinte: ele disse, nós não estamos vivendo uma crise moral no Brasil. Se nós estamos, esse momento é de crítica moral. Estamos vivendo um momento de crítica moral. Ele acha que se nós ainda não percebemos esse momento, é porque nós estamos inseridos nele. Nós estamos vivendo um momento histórico para ele. Ou seja, nós estamos construindo agora um futuro melhor para os nossos filhos e netos. E ele acha que tudo isso começou a partir desses grandes casos de corrupção que foram descobertos. Sempre existiu, é claro, mas ele acha que a partir desses casos de corrupção, como o mensalão de políticos, ditos do alto escalão, que foram julgados, condenados e presos, né? E atualmente com esse esquema da Lava Jato, onde gerentes, grandes empresários, grandes empresas estão também sendo julgados, condenados e presos. Então, isso dá uma certa esperança na nossa justiça, né? Porque nós sempre quisemos a moralização da parte de cima. Lógico que ainda falta muito, falta bastante, mas a gente já pode até dizer, utilizando a expressão do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que nunca antes na história desse país a gente tinha visto peixe grande ser preso. Mas o que isso tem a ver com essa história do bombom? Se a gente for analisar direitinho, tem tudo a ver, porque a diferença, a gente está avaliando o caso de valor moral. Não sei se vocês perceberam, mas aqui trata-se de valor moral. E a diferença no caso desses grandes casos de corrupção e o caso dessa senhora está somente no valor financeiro. Porque o valor moral, entenda, o valor moral é exatamente o mesmo. A pessoa, o espírito da pessoa que furta milhões, que desvia milhões na Lava Jato, é o mesmo espírito, é o mesmo ânimo da pessoa que furta um bombom. Eu vou ter que reduzir a minha fala, porque infelizmente, eu descobri agora há pouco que não tem disponível 20 minutos, é apenas 10 minutos só. Então eu vou já começar pela situação mais relevante do caso. Essa senhora, ela furtou um bombom de um corregedor, um delegado, corregedor da Polícia Federal, de dentro da instituição da Polícia Federal. Certo? Outra coisa que chamou a atenção é que o delegado, aliás, ela, na matéria lá do G1.com, ela disse o seguinte: ele, o delegado, se precipitou ainda ter colocado câmeras na sala por desconfiar de mim. Ou seja, parece que o delegado já vinha desconfiando dessa senhora. Eu não ia tratar desse assunto, com a nossa companheira Areta, que vai falar, mas possivelmente vão querer alegar aqui o princípio da insignificância. O que é o princípio da insignificância? É quando um caso ou furto que falou tão irrelevante que não seria necessário se movimentar a dispendiosa máquina jurídica para julgar um caso dito como irrelevante. Só que, de antemão, eu vou dizer para os nossos amigos que
para que esse caso seja considerado insignificante, seria necessário um outro princípio, chamado de princípio do estado de necessidade, chamado princípio da imperiosa necessidade, né? Também conhecido como estado de necessidade. Código Penal, artigo 24. O estado de necessidade é uma das excludentes de ilicitude. Isso também a gente pode ver lá na apostila, no capítulo 12, se não me engano, da apostila do professor Pérez, lá tem estado de necessidade. São justificativos de crime. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu tenho aqui uma jurisprudência. Não sei se vocês ficaram sabendo do caso do senhor que furtou um frango no valor de R$10. Foi julgado pelo STJ. E ele tinha sido condenado às instâncias inferiores. Quando chegou no STJ, o STJ entendeu que aqui sim caberia o princípio da insignificância. Por quê? Porque esse senhor há 3 dias não se alimentava e não alimentava a sua família. Ou seja, aí cabe o estado de necessidade e o princípio da insignificância. Diferente do caso dessa senhora. Porque, como ela mesma diz, aqui no artigo do jornal do G1.com, ela disse que não sabia por que tinha comido o bombom. Ela não sabia por que tinha furtado o bombom. Ou seja, necessidade não foi. Eu tenho aqui também uma outra jurisprudência, essa do STF, um julgado semelhante a esse do caso da senhora que furtou bombom. Esse senhorzinho furtou 15 bombons. 15 bombons. E qual foi a pena que o STF deu para esse senhor? Pena restritiva de direito, ou seja, ele teve de prestar serviço comunitário. Prestação de serviço comunitário. O que nós estamos pedindo é exatamente isso. Nós não estamos aqui querendo que essa senhora seja levada para um presídio de segurança máxima, misturada com presa de alta periculosidade, porque furtou um bombom. Não. Nós estamos pedindo aqui, nós estamos evocando aqui o princípio da equidade. E que essa senhora seja condenada com a mesma pena que foi condenada esse senhor. Restrição de direitos. O ministro Teori Zavascki, ele disse o seguinte: por conta do seu entendimento, Teori justificou que a anulação das penas de habeas corpus que estavam em julgamento poderia alimentar a sensação de impunidade, porque geraria o risco de a população fazer justiça com as próprias mãos, ou seja, o cidadão nesse caso passaria a ser um vilão, né? A vítima passaria a ser o vilão. As pessoas, quando se sentirem lesadas por terem tido, por terem sido, por ter aquele valor, menor que seja o valor, ter sido levado, ela vai querer reaver aquele seu valor. Ela vai reagir. O que vai acontecer? Pode gerar um caos social, como diz o Teori Zavascki. Ele diz aqui: Teori lembrou os casos recentes de linchamento no Maranhão, em que as vítimas tinham roubado os objetos de pouco valor. Se eu não me engano, o artigo 3, 4 e 5 do Código Penal Brasileiro, que é fazer justiça com as próprias mãos, ou seja, como eu falei, o cidadão que seria uma vítima, que teve o seu bem furtado, pode ser de pequeno valor, não vai dar em nada, porque se eu, por exemplo, se eu pegar a caneta do Edgley agora, certo? Ele está aqui utilizando para fazer suas anotações. Essa caneta é de irrelevância. É totalmente irrelevante. O valor dela, que é R$1 no máximo, né? Se for muito. Mas, para ele agora, é muito relevante. Por quê? Porque ele está utilizando essa caneta para fazer suas anotações. Então, até utilizando aqui isso aqui também a ele que vai
que vai tratar, mas eu vou só explanar aqui um pouco. Aqui o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais diz o seguinte: a tese de aplicação do princípio da insignificância deve ser rejeitada por ser medida temerosa a valoração do bem jurídico atingido pelo delito, considerando a importância que somente a vítima pode aferir. Ou seja, quem diz que é significante ou não é a vítima. É a vítima que sabe, ou seja, é o inglês que sabe a importância que tem essa caneta para ele se eu tomar dele agora. Agora, se eu tomar essa caneta, ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele poderia ir lá na delegacia e fazer o tesão contra mim e não meter em nada. Mesmo não é absolutamente nada, porque de acordo com o que eles querem, né, é que isso seja insignificante, irrelevante, assim como o caso do cupom. Aí, os senhores têm que pensar o seguinte, para finalizar. Os senhores têm que pensar o seguinte, o que eu falei no início, né, e o que disse o Mário Sérgio Portela. A gente tem que pensar em que país a gente quer deixar para os nossos filhos e netos. Que país a gente quer para o futuro. Se é um país onde as pessoas podem pegar as coisas dos outros, assim, por ser irrelevante, por ser de pequeno valor, né, permite esse tipo de delito, por menor que seja, ou um país que pune do mais alto ao menor caso de furto. Eu agradeço, infelizmente não foi o bastante, porque o tempo realmente foi curto. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. De maneira lacônica, eu vou passar para vocês aqui a minha fala. O que está se tratando aqui é uma questão ética, uma questão moral. Além dessa questão moral que nós vemos que essa mulher, que essa zeladora cometeu, nós podemos também tipificar como crime o que ela cometeu. Está no artigo 155 do Código Penal, furto qualificado. Artigo 155, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Parágrafo 4º, inciso 2º, com abuso de confiança. Vou falar aqui de maneira bem sucinta e pragmática, que também ela feriu a nossa cláusula pétrea. O artigo 5º da Constituição, no seu inciso 22, ela feriu também o direito de propriedade daquele delegado da Polícia Federal. Percebe-se que é uma audácia muito grande da zeladora entrar na sala do delegado da Polícia Federal e ali comer o chocolate daquele policial. Eu quero aqui falar para vocês apenas reforçando a fala do Claudinismo, que o Ricardo Lewandowski falou. Ele disse que a respeito do princípio da insignificância, e nós não podemos banalizar o princípio da insignificância, pois se banalizarmos esse princípio, a prática e a figura do furto qualificado, ela vai estar descaracterizada. E só para finalizar, deixar com vocês aqui também uma frase do pensador, do filósofo Immanuel Kant, que ele diz que tudo que não puder fazer sozinho, não faça. Era só isso. 2 minutos. Retornando aqui para passar para vocês, valor insignificante. Eu tenho aqui na minha mão um chip. Qual o valor de um chip? R$5? R$10? Insignificante, não é? Mas se uma pessoa furtar o teu celular com o teu chip, qual é o valor que ele vai ter para ti? Teus contatos, se você tiver e-mail, teu e-mail, se furtarem o teu celular e tiver cartão de memória, foi embora tuas fotos, foi embora um mundo dentro de um chip. Então, insignificante para quem? Ok, a acusação encerrou. Ok, a defesa tem a palavra por 20 minutos.